novo. Bom dia, estamos na série Turismo Rural Tendências, o nosso primeiro painel que aproxima mundos, que é o turismo rural, com as RPPNs. Quem está conosco é a doutora Sônia Widmann. Ela tem um arcabouço teórico, procuradora federal aposentada, atuando no IBAMA durante 30 anos, reconhecida por todos como a grande mentora intelectual das RPPNs brasileiras. Por isso, a nossa fala começa com a doutora Sônia e dizer bom dia, doutora Sônia. É sempre muito bom tê-la, principalmente num universo como o nosso. O turismo rural é um universo que não tem uma intimidade com as RPPNs. Poucos são os empresários de turismo rural que têm RPPNs. Na verdade, existem, sim, porém poucos dentro do nosso universo. Por isso que a nossa conversa vai ser prazerosa no sentido de termos essa aproximação. Estamos em 2020 criando pontes, estamos em 2020 fazendo reflexões para que 2021 a gente comece diferente, né? Pense um novo. Por isso, seja bem-vinda, a palavra é sua, e é isso. Estarei aqui. Muito obrigada, Andréia. Essa é uma grande oportunidade que nós temos de chegar a um público que é o nosso destinatário, sempre foi, mas que a gente nunca teve esse alcance para dar conhecimento e, sobretudo, dar voz para essas pessoas. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui falando sobre isso. O seu trabalho, nesse sentido, é memorável, então é meritório, nós estamos muito contentes de ter essa oportunidade. E é importante dizer que o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, não cria a RPPN. Quem cria a RPPN é o proprietário. Então, ou seja, as reservas particulares do patrimônio natural são criadas pelo proprietário e reconhecidas. Simplesmente a gente faz, por meio da portaria específica para cada um, o reconhecimento das RPPNs. E o que nós queremos dizer com RPPN, essa sopa de letrinhas? São reservas ambientais, né, que o proprietário quer proteger perenemente dentro da sua propriedade para o patrimônio natural. Quando eu falo em patrimônio, eu não estou dizendo aqui do sentido financeiro, do sentido monetário de patrimônio, mas eu estou dizendo aqui no sentido de perenidade. E isso nos foi dado pela Constituição de 1988, que fala com muita clareza que compete ao poder público e à coletividade. E aqui eu estou dizendo da coletividade rural, né? Que compete à coletividade a proteção ambiental. E essa proteção ambiental ainda dentro do próprio artigo 225 da Constituição, ela passa também para os herdeiros. Então, aí vem então patrimônio no sentido de perenidade. Isso nos remete à Conferência de Goa, lá em 1986, onde realmente foi dito com todas as letras pela própria Conferência de Goa, que nós temos o direito de receber bens patrimoniais, mas nós temos o dever de passar esses bens patrimoniais para os nossos filhos e herdeiros e descendentes na mesma condição que nós recebemos ou em condições ainda melhores. Então, essa Conferência de Goa, para mim, ela é maravilhosa no sentido de perenizar o direito intergeracional. E a Constituição Federal deu realmente essa obrigatoriedade, essa competência ao poder público e à coletividade de manter os recursos naturais. E com base nisso tudo, em 88, e remetendo também ao Código Florestal de 1965, que previa a criação de unidades de conservação públicas. Mas tinha um artigo, que é o artigo 6º do antigo Código Florestal, valente e velhinho Código Florestal, mas que foi realmente assim, um marco ambiental. Lá no artigo 6º, ele falava com todas as letras que o proprietário que quisesse
proteger os recursos naturais da sua propriedade, poderia gravar tinha um gravame cartorial no qual ele se comprometia, por livre e espontânea vontade, a manter aquela floresta intocável, né? Então, já teve esse primeiro decreto, mas que foi letra morta. Então, em 1990, com o decreto de RPPN, nós viemos regulamentar esse decreto, esse artigo 6º do Código Florestal, né? Então, foi o primeiro decreto de RPPN regulamentando um artigo do Código Florestal, né? E, por outro lado, já havia também uma outra manifestação de proprietários rurais. Isso se deu quando, pela Lei de Proteção à Fauna, a Lei de 1967, se permitia a caça amadorista, em alguns territórios, sobretudo do Rio Grande do Sul, onde realmente existiam espécies cinegéticas que poderiam ser caçadas. Mas muitos proprietários rurais não queriam essa portaria de caça adentrando os seus domínios. Então, eles procuraram o IBDF, na época, que não era ainda o IBAMA, não era muito menos o ICMBio, procuraram e pediram uma proteção, uma exclusão da propriedade deles dessa área de caça. E assim aconteceu. O IBDF fez uma portaria para os refúgios particulares de flora e fauna, numa evolução, primeiro de fauna e depois de flora e fauna. E essas portarias já mostravam que tinha realmente um interesse dos proprietários rurais em ter uma proteção maior para os bens ambientais das suas propriedades, né? Então, com base nessa lei florestal do Código Florestal, com base nessas portarias do antigo IBDF e com base na Constituição Federal de 1988, nós criamos, então, em 1990, para ser bem exato, o decreto foi assinado dia 31 de janeiro de 1990 pelo presidente Sarney, e foi uma emoção muito grande ver a assinatura desse decreto, que a gente lutou tanto para chegar até lá, e o presidente Sarney assinou esse decreto, e nós pensamos, sim, vai ter uma meia dúzia de proprietários rurais no Brasil que vão se interessar por esse decreto, pela criação dessas reservas particulares. Qual não foi a nossa maravilhosa surpresa de ver a enormidade de proprietários rurais que queriam, sim, ter parte de sua propriedade ou, às vezes, a propriedade inteira criada como reserva particular do patrimônio natural. Então, foi muito boa a procura, e aí eu queria colocar um ponto que foi assim, muito importante. Dentro do IBAMA, nós conseguimos criar um núcleo de RPPN. Então, era um grupo de funcionários que se dedicaram muito, não só para ajudar no exame da documentação dos proprietários rurais, como para fazer as vistorias, porque tem uma vistoria na área, e para agilizar o andamento dos processos dentro do IBAMA. Esse núcleo de RPPN trabalhou muito forte. E eu cito, inclusive, o nome do Luciano, que fez parte desse grupo, e que foi, assim, uma figura, um funcionário exemplar, que até hoje nós estamos lado a lado, lutando muito pelas RPPNs. E foram criadas inúmeras RPPNs por esse núcleo, que eu insisto que ele deve ser reativado, e a gente está lutando muito para que isso seja feito, para que isso seja realizado dentro do ICMBio. Bom, então começou então a nossa criação de RPPNs lá em 1990, com esse decreto, que foi um decreto uma abertura muito grande. E na época, um detalhe interessante, é que ainda existia a Lei Sarney. A Lei Sarney antecedeu como é que chama, gente? Esse projeto aí de patrocínio, vamos dizer assim, para
empreendimento ambiental. Mas essa lei Sarney foi revogada, então a gente perdeu esse benefício que ajudava bastante na criação e na elaboração dos planos de manejo, sabe? Mas foi revogada a lei Sarney e a gente perdeu esse patrocínio. Bom, e aí chegamos no ano 2000. E no ano 2000, com o advento do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma lei de extrema importância, uma lei marco, que veio realmente colocar num único documento legal todas as categorias de manejo de unidades de conservação existentes e que estavam em leis esparsas. Por exemplo, nós tínhamos o Código Florestal, que criava os parques nacionais, a Lei de Proteção à Fauna, que criava reservas biológicas, uma lei específica que criava as APAs e as estações ecológicas, e tinha outras categorias de manejo que a gente achava importantíssimo que fossem implementadas e que até então não tinham sido implementadas. O SNUC veio justamente colocar todas essas categorias de unidade de conservação num único documento legal, assim como deu também os objetivos de manejo de cada uma delas, né? De cada uma dessas unidades de conservação, e foi de extrema importância, porque em 2000 foi dado um upgrade para as reservas particulares do patrimônio natural, que até então eram criadas por um decreto do presidente da República e uma portaria, e então passaram a ser unidades de conservação dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso já foi, assim, realmente uma grande vitória das RPPNs. Agora, teve um problema muito sério dentro do SNUC, porque o que se pode fazer dentro de uma RPPN? A RPPN, como unidade de proteção, ela pode ter o turismo ecológico, ela pode ter a educação ambiental e ela pode ter a pesquisa científica. E essas três atividades não é só pode ter, elas devem ser incentivadas. Ou seja, não, em hipótese alguma, se pensou no extrativismo, mas houve um grupo de pressão na elaboração da lei do SNUC. Vou fazer aqui um parêntese. A lei do SNUC começou a ser pensada em 1986 e só foi aprovada em 2000. Nesses 15 anos, as discussões foram enormes e foram preocupantes muitas vezes, né? Tanto que esse artigo do extrativismo em RPPN, ele realmente não era para ter passado jamais. E, no entanto, o parágrafo dizendo nessa quarta atividade foi passado dentro do SNUC. Mas nós conseguimos, na última instância, que eram os vetos presidenciais, conseguir vetar o extrativismo dentro das RPPNs. E o que aconteceu? Nos vetos da Presidência da República, a ordem dos artigos não muda mais dentro da lei. Então, como ela estava de uso sustentável, justamente por causa dessa autorização de extrativismo, então as RPPNs ficaram no grupo de uso sustentável, quando, na realidade, as atividades que estavam ali permitidas eram todas de proteção integral. Então, essa anomalia legal é que hoje a gente está tentando resolver, porque não se pode fazer extrativismo. É a pesquisa científica, a educação ambiental, que são as atividades que realmente... E o turismo sustentável, o turismo rural sustentável dentro das unidades, dentro das RPPNs. Então, uma vez que não podia mais mudar, houve esse erro, essa anomalia dentro da lei. E isso agora, nós estamos com um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, que vai realmente colocar a RPPN lá onde ela tem de estar por direito, ou seja, de proteção integral. Mas uma coisa importante a ser falada é que, usando da competência concorrente, muitos estados da federação criaram suas próprias leis
de RPPN. E em criando essas leis estaduais de RPPN, o que facilitou muito o procedimento de criação, porque agora os proprietários não precisam mais procurar o órgão federal, eles podem procurar o órgão estadual de meio ambiente para criar a sua RPPN. Então, muitos estados colocaram as RPPNs estaduais como de proteção integral. Então, eles já consertaram, já corrigiram essa anomalia do SNUC, né? Então, o que a gente faz hoje é orientar os proprietários rurais a criarem, porque são eles que criam, a gente só reconhece essa criação, que procurem realmente os órgãos estaduais que criam a RPPN e façam essa criação lá no estado, porque pode estar mais correta a legislação, está mais moderna. Nós temos participado da criação, da elaboração dessas leis estaduais e realmente elas estão bem mais avançadas do que a lei federal. Então, realmente é uma oportunidade e assim uma escolha que os proprietários podem fazer em ter a RPPN criada pelo órgão estadual ou pelo ICMBio na órbita federal. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar quando se trata de RPPN é que é uma alegria quando a gente vê cada RPPN criada e a diversidade que existe no Brasil. Nós estamos falando em termos de ecossistemas. Nós temos RPPN nos banhados do sul, nós temos RPPN nas florestas de araucária, nós temos RPPNs, um número enorme, talvez maior, na Mata Atlântica. Nós temos as RPPNs do Pantanal Mato Grossense, que são realmente maravilhosas também. Nós temos as RPPNs do Cerrado, são muitas, inúmeras e protegem esse importantíssimo ecossistema de Cerrado. Temos as RPPNs da Caatinga, no Nordeste brasileiro, e temos as RPPNs da Amazônia brasileira. Então, todos os ecossistemas estão protegidos, estão representados nesse universo de RPPNs brasileiras. RPPNs brasileiras. Isso me remete. Os outros países têm esse tipo de unidade de conservação? Os outros países fazem isso? Muito poucos, mas de formas diferentes fazem. Se você faz assim, uma análise na história, você vai ver que na Inglaterra os nobres já faziam os seus parques de caça, aonde eram reservas ambientais, mas que eram para algumas espécies que podiam ser caçadas até mesmo como manejo na natureza. Então, tinha esses parques de caça. Na Alemanha também, aí quem foi na Alemanha foram os pescadores, que estavam vendo muitos rios sendo canalizados e eles não queriam perder a sua atividade pesqueira e eles então compraram e fizeram muitas áreas de proteção aos rios e aos lagos para manter a pesca esportiva e uma pesca sustentável na Alemanha. E, enfim, a própria Suíça já tinha também algumas reservas ambientais bem pequenas. Mas no modelo brasileiro de reservas particulares do patrimônio natural, nada se compara. Porque realmente aqui a gente encontrou uma resposta muito grande dos proprietários. E foi interessante que eu recebi um folder da Bolívia, onde tinha RPPN. Eu falei, mas a Bolívia criando RPPN, mas eles pegaram a nossa sigla, RPPN, mas em espanhol, Reservas Particulares del Patrimônio Natural. Então, a gente já está sendo modelo para muitos deles. O Canadá também já tem as suas florestas ripárias, que são ao longo dos rios e que realmente também são muito importantes. E chegamos, então, no nosso projeto de lei, agora no Congresso Nacional, onde a gente ouviu muitos proprietários de RPPN
que já têm a RPPN criada e muitos proprietários que querem criar as suas reservas particulares, para que essa lei nova agora, ela traga bastante incentivos, porque o que a gente precisa é dar incentivos e segurança para os proprietários rurais que querem criar as RPPNs. Então, por exemplo, a coleta de sementes. Então, a coleta de sementes, sempre houve uma dúvida muito grande se você poderia fazer coleta de sementes dentro de RPPN, uma vez que ela é de proteção integral. E não tinha, as 3 atividades eram bem expressas: turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica. Não tinha ali a coleta de sementes, e havia uma grande discussão. Pode coletar sementes dentro da RPPN? E nós consultamos botânicos especialistas em sementes, e eles foram categóricos em nos dizer que não importa qual seja a árvore, ela não reaproveita no entorno mais do que 30% das sementes caídas. Então, o que significa que realmente a coleta de sementes pode ser permitida dentro das RPPNs, e isso é maravilhoso que seja assim, porque imagine você uma RPPN numa área de endemismo. Se a gente não coleta as sementes, aquilo vai acabar ali. Então, a gente precisa dessas sementes das áreas endêmicas, justamente para a reprodução desses endemismos, né? Então, a coleta de sementes é um dos artigos importantes da nova lei que está sendo proposta no Congresso Nacional. Outra coisa importante é a criação de abelhas nativas, que também já existe um movimento dentro de algumas RPPNs, sobretudo no Nordeste, onde realmente se pode fazer, já se comprovou que é altamente benéfico a permissão de fazer a criação de abelhas nativas, até mesmo porque elas são polinizadoras. Então, é importante que tenha abelhas dentro das RPPNs e que essa criação de abelhas seja realmente permitida dentro das RPPNs. No mais, quanto ao projeto de lei, o que foi realmente bastante incentivado foi realmente a busca de incentivos mesmo, no sentido de maior proteção, no sentido de projetos que possam ajudar no financiamento e na execução dos planos de manejo, né? E na proteção mesmo, na doação de madeiras apreendidas para a construção de cercas nas RPPNs, para a construção de mirantes. Inclusive, isso é uma coisa que eles querem muito. Tem muitas RPPNs que têm vistas de copas de árvores que são maravilhosas, mas que a construção de um mirante é muito alta, é um gasto muito grande. Então, aí a gente está pensando muito nisso, porque o IBAMA tem uma enormidade de madeiras apreendidas apodrecendo. Então, a gente queria muito que essas madeiras pudessem ser doadas para as RPPNs fazerem os seus beneficiamentos de cerca, de mirantes, enfim, de beneficiamentos possíveis, né? Até mesmo de corrimão ao longo de trilhas, ao longo de trilhas suspensas, como já existem várias RPPNs. Então, são vários benefícios que a gente está buscando nas RPPNs e que a gente espera realmente que esse projeto de lei seja aprovado, que a gente consiga dar continuidade a esse projeto de lei, para que a gente tenha uma participação maior, muito mais intensa, dos proprietários rurais nos esforços de conservação. O turismo ecológico dentro dessas áreas é maravilhoso, porque ali ele faz alia o turismo rural ao turismo ecológico, ou seja, aquele turismo que vai na fazenda, que tem a vaquinha de leite, que tem as plantações muito bonitas, mas tem também as áreas nativas, né? Aquelas trilhas que são interpretadas e onde você tem a identificação de árvores nativas, que as pessoas aprendem a reconhecer
as árvores que estão na floresta e saber o nome daquela árvore e depois vão identificá-la onde eles forem, os visitantes, né? Então, tudo isso é da maior importância para nós. Ou seja, a RPPN tem que trazer também conhecimento, não só o desfrute da área nativa, como também a identificação dos recursos maravilhosos e importantíssimos que existem ali dentro. Então, eu quero parabenizar muito esse evento. Andréia, você foi maravilhosa de promover isso, de levar a nossa voz para pessoas que realmente não sabiam da existência de RPPN, de pessoas que realmente estão sensibilizadas para a proteção ambiental, que é uma coisa que realmente eu vejo, eu que acompanho isso há mais de 30 anos, eu vejo que realmente cada dia que passa as pessoas estão mais sensibilizadas para esse movimento e eu só tenho a agradecer essa oportunidade maravilhosa que você nos deu, que você está levando isso para o destinatário certo das RPPNs. As RPPNs não é de órgãos públicos, as RPPNs não é de movimentos não governamentais, a RPPN é dos proprietários rurais. E são eles que têm que decidir o que fazer para ajudar na proteção ambiental. Um abraço a cada um dos proprietários rurais que vai participar disso conosco e tem todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. E nós aqui em Brasília estamos às ordens, à disposição para esclarecer, para ajudar, para proteger e vamos em frente. Porque as RPPNs têm uma outra função muito importante, que é elas são quase que zonas de amortecimento de outras unidades de conservação. E isso foi uma coisa muito importante em todo o Brasil, onde os parques nacionais não eram criados na extensão necessária para a proteção do bioma, e as RPPNs que estavam no entorno dessas unidades de conservação salvaram realmente os recursos ambientais do ecossistema. Então, eu quero os novos RPPnistas no entorno das unidades de conservação, nos corredores ecológicos, buscando a conectividade dessas áreas, facilitando para os nossos lobos andar de uma reserva para outra, as nossas onças, os nossos macacos, enfim, toda a nossa fauna, toda a nossa flora conectada, e assim a gente vai ter o Brasil que nós sonhamos. Muito obrigada. Mais uma vez, Andréia, parabéns pela sua maravilhosa iniciativa e vamos criar RPPNs no Brasil. Nós que agradecemos, assim, o turismo rural, de fato, pode ser mais um braço das RPPNs. Eu acho que empreendedores, empreendedoras de turismo rural já têm um espírito aberto no sentido da sua propriedade rural ter atividade de turismo, e de turismo rural, de visitação, e certamente ter atividades de turismo dentro das suas áreas de reserva. Já acontece alguns bons casos no país, mas eu tenho certeza que podemos ser muitos mais. É por isso que nós que agradecemos a sua fala, nós que agradecemos a sua participação, e dizer que, para que a gente possa pensar no futuro, na sua região, onde você vive, que hoje é Brasília, tem muitos proprietários de turismo rural, que esses saibam que existe este caminho, que existe esse canal e que existe doutora Sônia aí pertinho para ser, mais uma vez, alguém que pensa diferente, que traz diferente. Então, que o turismo rural de Brasília, começando aí em Brasília, no DF, seja o primeiro grande marco dessa história de aproximação. Só agradecer novamente, desejar um santo ano, boas festas, e que em 2021 o turismo rural brasileiro se abra para as RPPNs. Eu acho que é o nosso sonho de fazer um mundo um pouquinho melhor.
sem dúvida nenhuma. Se cuida. Obrigada. De nada, de nada. Nós é que agradecemos, querida. Nós é que agradecemos.